Livro de Eclesiastes, capítulo 1. São estas as palavras do sábio que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai se lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansado é esse que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que os que governam Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo de correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Eclesiastes capítulo 2. Então, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida. Mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações, comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelha do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir. E tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, foi grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz
com o meu trabalho e era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então, comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Aí eu pensei, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo que eu tinha e o que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda sabedoria, conhecimento, inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem que deixar tudo para alguém que não faz nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda e o que ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos vestir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem Ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 3. Tudo nesse mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. É tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer
é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. É uma coisa que Deus faz, é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Nesse mundo, eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que passa nesse mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isso é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro da vida do ser humano vai para cima e o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Essa é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte?